Bom dia e bem-vindos à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024, em que André Milanez, CFO da B3, comentará os resultados do terceiro trimestre juntamente com Fernando Campos, Superintendente de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível após o seu encerramento. Olá, eu sou Fernando Campos, Superintendente de Relações com Investidores da B3 e sejam bem-vindos a mais um call de resultados em que eu e o André Milanez, CFO da companhia, iremos analisar os resultados do terceiro trimestre de 2024. Tudo bem, André? Tudo jóia, Fernando. O André vai começar falando um pouquinho aqui do panorama geral do trimestre. Bom, em relação à dinâmica de receita, a gente teve um trimestre bastante parecido com o segundo trimestre desse ano, e que reforça a eficiência e a resiliência do nosso modelo de negócios diversificado. A gente teve um crescimento de 9% na receita em relação ao terceiro trimestre de 2023 e um avanço em todas as nossas linhas de receita. Uma demonstração do sucesso da nossa estratégia de diversificação é que desde o terceiro trimestre de 2019, a receita do mercado à vista apresentou uma taxa de crescimento anual, ou seja, um CAGR de 3%. Enquanto os outros negócios somados apresentaram um CAGR de 15%. Isso demonstra que a gente tem uma parcela das nossas receitas, sim, que está sujeita a um componente mais cíclico, mas que tem uma parcela relevante das receitas que não estão expostas a esse mesmo efeito. Outro aspecto que vale destacar, e aí reforça isso que eu acabei de falar, é a participação das receitas de negociação e pós-negociação no mercado à vista, dentro da receita total da B3. Elas representaram 30% em 2019, esse percentual chegou a 37% durante a pandemia e representou 21% neste último trimestre. O Fernando agora vai falar um pouco mais dos dados operacionais que explica essa dinâmica de receita que a gente viu no trimestre. Bom, obrigado, André. Eu vou falar um pouco aqui dos destaques operacionais. Vou começar falando de derivativos listados, que por mais um trimestre a gente viu um desempenho muito bom. Aqui eu acho que tem um impacto não só do cenário de volatilidade que a gente tem visto no mercado brasileiro, principalmente em contratos de juros, mas também iniciativas tarifárias e melhoras de produtos que a gente fez nos últimos períodos. E com isso a gente viu um crescimento do ADV, do volume médio diário negociado, de 21%. No segmento. Aqui também vale destacar o desempenho do futuro de Bitcoin, que a gente lançou no segundo trimestre desse ano e já atingiu 120 mil contratos negociados de média diária, com uma receita de 19 milhões de reais no trimestre, que é bastante importante. Falando um pouco do balcão, o balcão vem se beneficiando bastante do mercado, do mercado aquecido para crédito privado, e também dos juros mais altos, em que você vê investidores buscando uma rentabilidade maior e menor risco nessa classe de ativos. Com isso, a gente viu um crescimento importante também no estoque de instrumento de captação bancária de 29%, um crescimento de 23% no estoque de dívida corporativa, e aqui a gente exclui os debêntures de leasing que venceram ao longo desses últimos tempos e que não estão sendo renovadas, então é o jeito mais preciso da gente olhar, e 15% no estoque do Tesouro Direto também. O mercado de ações à vista, ele continua mostrando alguma certa estabilidade, parece que a gente atingiu ali um certo platô de 23, 24 bilhões por mais um trimestre, isso já vem desde o ano passado, então ele continua mostrando, ainda não está mostrando a força que a gente espera. E em outros segmentos, eu acho que vale destacar aqui o IFE, o mercado de financiamento de veículos vem bastante aquecido desde o começo do ano, então a gente tem visto um resultado importante quando você compara com o terceiro trimestre do ano passado, mesmo sem o desenrola, que a gente não teve nenhum efeito nesse trimestre. Na utilização, acho que também se beneficia o crescimento da indústria de fundos, principalmente ao crescimento do número de fundos de crédito privado, que a gente vem acompanhando,
e isso tem um impacto também. Eu acho que vale destacar no ano contra ano também, dentro de algumas outras receitas, o crescimento de dados de 7%, que mostra um pouco da força do efeito da nossa estratégia positiva em Neo e Neurotech. Agora eu vou chamar o André de volta para falar um pouquinho de despesas e o restante dos destaques do trimestre. Legal. Então, as despesas no trimestre totalizaram 831 milhões, uma queda de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2023, que é explicada principalmente pelo fim da amortização dos intangíveis que foram reconhecidos na combinação de negócios com a CETIP. Se a gente excluir esse efeito, a despesa teria um crescimento de 14% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Aqui vale destacar algumas razões para este crescimento. Como a gente sabe, a gente tem uma aceleração dos gastos no segundo semestre por conta principalmente da linha de pessoas, onde a gente tem a correção anual dos salários e o reajuste em benefícios. Tivemos também crescimento na despesa de processamento de dados com aceleração na entrega de projetos, despesas que estão diretamente associadas ao crescimento das receitas. Então, estamos falando aqui de despesas com incentivos ligados a produtos como o futuro de Bitcoin e o Tesouro Direto, e algumas despesas extraordinárias relacionadas a consultorias para projetos estratégicos. O que eu acho que vale reforçar aqui, o ano passado a gente teve um comportamento bem pouco linear das despesas. Vocês devem se recordar que a gente teve uma aceleração bem intensa no último trimestre do ano passado. A gente não espera que isso aconteça este ano. A gente reforça o nosso compromisso em perseguir o guidance divulgado, e a gente acredita que tem plena capacidade de aterrissar na banda inferior do guidance, como vínhamos já sinalizando. Então, eu acho que o terceiro trimestre não deveria suscitar qualquer tipo de dúvida acerca da nossa capacidade de entregar o guidance anunciado ao mercado. Tá? Ele simplesmente tem uma distribuição mais linear de comportamento de despesa do que a gente teve em 2023. Tá? Bom, em relação ao resultado financeiro, a gente teve, excluindo a variação cambial, um resultado positivo de 60 milhões de reais, em linha com a gestão de ativos e passivos que a gente vem fazendo na companhia. Acho que nesse tópico vale destacar que o Conselho de Administração aprovou a emissão de uma nova dívida de 1,7 bilhões de reais e, consequentemente, a gente fez uma revisão do nosso guidance de alavancagem para este ano de 2 vezes para até 2,3 vezes dívida bruta sobre EBITDA. E acho que aqui trata-se de uma operação oportunística para reforçar o caixa da companhia num cenário bastante favorável para os emissores de renda fixa, com níveis de spread de crédito bem atrativos. Em relação ao nosso EBITDA, a gente fechou o trimestre com um EBITDA recorrente de 1,7 bilhões, um crescimento de 6%, com margem EBITDA de 70%, que reflete a dinâmica de receitas e despesas que a gente já comentou aqui anteriormente. E em relação ao lucro líquido, um lucro líquido que também avançou novamente, um crescimento de 6%, totalizando 1,2 bilhões de reais. Por último, eu acho que vale reforçar a nossa política de distribuição de capital, de retorno de capital aos acionistas. Em relação às distribuições do trimestre, a gente retornou aos acionistas, através de dividendos de juros sobre capital próprio, 516 milhões de reais durante o trimestre, e teve 736 milhões de reais que foram utilizados para recompras de ações. Acho que vale reforçar aqui que desde o início do ano a gente já cancelou 220 milhões de ações, o que representa aproximadamente 4% do capital social da companhia, então uma cifra bastante expressiva. E por fim, acho que vale comentar alguns avanços estratégicos na agenda de produtos que a gente teve durante o trimestre. Tivemos o lançamento dos contratos de futuro e de opções sobre o índice Small Cap durante o mês de agosto, ampliando a nossa oferta de produtos aos investidores. E tivemos também o anúncio de algumas mudanças em relação ao Tesouro Direto, com novos limites de investimento e o desenvolvimento de uma plataforma de gift cards. E aqui o nosso esforço de sempre buscar tornar o ambiente de investimentos
cada vez mais acessível ao investidor brasileiro. Com isso, acho que eu encerro os meus comentários. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Caso esteja conectado por telefone, digite *9 para levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão ou digitando *9 caso esteja conectado por telefone. Nossa primeira pergunta vem de Caio da Prato, do UBS. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo Q&A. Tem uma aqui do meu lado que é mais voltado para o segmento de derivativos, né? E listados. O crescimento, de novo, ele foi bem forte, pensando na receita, né? Mais de 16% no ano. E vocês até comentaram na apresentação que não é só relativo à volatilidade de mercado, né? Mas também incentivo e melhora de produtos. E aqui também a gente tem uma surpresa bem positiva que tem sido o futuro de Bitcoin, né? Queria entender o que dá para esperar para o ano que vem nesse segmento, pensando até mais, obviamente, na parte que vocês controlam, né, nos incentivos de melhoria de produtos, se tem mais a ser feito pensando em 25 e se vocês entendem que pode ser possível esse ritmo de crescimento e duplo dígito para o ano que vem também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Caio. Veja, eu acho que se você olhar a dinâmica, a trajetória neste segmento, tem sido de um constante avanço aí ao longo dos últimos anos, seja com produtos, seja com melhorias e fine-tunings que a gente vem fazendo, que vem ajudando a destravar volume. Eu acho que, olhando para frente, a gente ainda vê espaço para continuar avançando na oferta de novos produtos, então a gente pretende continuar lançando novos contratos. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre, é, talvez uma discussão aqui um pouco ainda de time, mas de lançar um outro derivativo da família de cripto. Eu acho que assim como este derivativo, outros contratos que tenham aqui um apelo maior para os investidores de varejo. Agora, mesmo olhando para os contratos como o próprio futuro de Bitcoin, que tem sido, sim, como você falou, um sucesso, a gente ainda vê espaço para isso continuar avançando. Se eu olhar a quantidade de clientes ou investidores usando esse produto, comparar com o que a gente tem, o universo que hoje negocia o mini de índice, eu acho que tem espaço para esse percentual crescer. O volume de institucional nesse produto também pode crescer. Então, enfim, eu acho que tem ainda assim, a gente vê espaço para avançar numa dinâmica. Eu acho que tem um fator que a gente não controla, que é mais difícil, que é a volatilidade, né? Que isso também beneficia este segmento. Mas, enfim, eu acho que num país como o nosso, esse é um fator que deve estar presente com alguma frequência. Então, a gente tem um cenário bastante otimista e positivo para um contínuo avanço nesse grupo de produto, nesse segmento de produto. Tá legal, tá claro. Obrigado, Milanês. Se eu puder fazer só uma segunda, também receita mais na parte de dados, a gente voltou a ver uma redução, né, no TRIA-TRI de receita no momento que possivelmente o dólar é até positivo, né, para vocês, essa variação trimestral, e vocês também parecem estar mais preparados do ponto de vista de integração, pelo menos esse era o recado que a gente vinha entendendo. Então, eu queria entender um pouco mais o que foi essa queda TRIA-TRI, a parte de dados, e o que dá para esperar para frente também. Obrigado. Oi, Caio. A gente tem, assim, apesar da receita de dados ela ser um pouco mais estável, a gente ainda tem algum tipo de flutuação no mês a mês. Realmente, no Market Data, a gente teve um trimestre um pouco melhor por causa do câmbio, mas nas controladas do trimestre ele ficou meio em linha, um pouquinho. A variação foi muito pequenininha, né, na linha de dados como um todo. Mas eu acho que o mais legal aqui é comparar como é um projeto um pouco mais de longo prazo, é comparar com o terceiro tri do ano passado, em que a gente vê um crescimento bem importante, de 6, 7% na receita, e aí sim puxado justamente pelas empresas adquiridas. A Neurotech teve
um desempenho bem interessante de receita, teve um crescimento de 20% de receita, e aqui não tem nenhum não recorrente, não tem nada extraordinário, foi basicamente uma melhor performance operacional mesmo, mais produto, mais cliente, entrega de alguns projetos importantes. A gente teve em Neoway tem um desenvolvimento importante que acaba não passando na DRE que a gente mostra de Neoway, que é a vertical de mercado de capitais, um produto que muitos de vocês usam, que é o DataWise, que vem performando bem, mas ele hoje, como ele é faturado pela B3, então ele está dentro do resultado de dados da B3, mas gerencialmente aqui a gente olha ele como Neo. Então, assim, a gente tem visto avanços importantes, obviamente que a gente vai ver algumas flutuações no tri a tri, mas está numa direção positiva. A gente tem hoje e eu acho que mais importante, a gente tem hoje um direcionamento estratégico muito mais claro, com as verticais definidas, toda a estrutura organizacional de como a gente vai tocar essas duas adquiridas, como elas estão sendo integradas dentro da B3, super importante. E a gente tem também, por fim, a gente tem aqui também o plano de incorporá-las em algum momento, que traz um ganho aqui fiscal super relevante para a companhia. Tá legal, Fernando. Perfeito, ficou claro. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou digitar *9 no telefone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Milanez para as considerações finais. Gostaria só de agradecer a todos por acompanharem mais um call de resultados da nossa companhia, pelo seu apoio, pelo seu suporte. Aproveitar também aqui para agradecer todo o time B3 pela preparação dos materiais e por organizar mais este evento de divulgação dos resultados. E por último, só gostaria aqui de reforçar o convite para o nosso Investor Day, que vai acontecer no dia 18 de dezembro. A gente vai ter oportunidade de discutir um pouco das nossas iniciativas estratégicas, prioridades estratégicas para 2025, discutir um pouco dos avanços do negócio. Então, acho que é sempre uma oportunidade muito interessante, muito rica para dividir e compartilhar com vocês que apoiam a companhia um pouco dos nossos planos e perspectivas para os anos seguintes. Então, espero vê-los por lá ou para aqueles que não puderem estar lá presentes, que acompanhem. A gente vai ter a transmissão ao vivo desse evento, então anotem aí na agenda de vocês, dia 18 de dezembro, o nosso Investor Day. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e até a próxima. A apresentação da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.